Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Comunitária Aliança, que estão aí assistindo já mais um podcast junto ao Facebook da Rádio Comunitária Aliança. Que maravilha, né? Que noite gostosa, maravilhosa. Chovendo de novo, mas que coisa, que barbaridade! Mas é isso mesmo, não podemos brigar com o clima porque nós não mandamos com ele, né? Hoje, então, nós teríamos mais vereadores, de acordo com as informações que nós passamos durante o dia e ontem também, mas, por enquanto, nós estamos aqui somente com o vereador Julinho Mineto, ele que é do PL. Foram convidados Moisés Darceli Marcheski, do PP, e também o Enio Politoski, do MDB. Mas, por enquanto, não estão presentes, né? O Enio Politoski está vindo e o Moisés Darceli Marcheski, pelo que nós sabemos, algumas informações, não poderá estar hoje conosco novamente. E como nós tínhamos já definido, agendado, estruturado e organizado várias vezes, e hoje foi confirmado a presença de todos, nós então estamos realizando esse podcast A2. Né? Vamos dar o nosso boa noite ao nosso vereador Julinho Mineto, do PL. Boa noite, Julinho. Boa noite, Júlce. Boa noite ao Cauã também, ao Zinho, né, que é Marmilit, que está aqui junto na emissora, né, e cumprimentar todos os associados, enfim, da emissora e a toda a comunidade guaraniense também, né. Um abraço a toda a minha família, que com certeza também está na audiência, e os colegas vereadores também, assim, a toda a comunidade guaraniense, dizer meu boa noite, né, nesta noite que gostaríamos que estivesse de tempo firme, né, desse mais geada então, mas que não chovesse por causa do plantio do trigo, mas tempo é tempo, não temos o que fazer. Sim, mas o senhor nos disse antes que o senhor semeou trigo hoje, né? Então ele vai nascer, que é uma beleza? Isso com certeza. Mas ultimamente tem dado problema até para nascer os trigo, né? Porque nos últimos dias que foi plantado, depois choveu, não contei certo, mas acredito que choveu 10 dias em cima, então tem problema também, né? Sim. As terras aqui do nosso município não é aquela terra parelha, terra vermelha, terra alta de coxilha, tem bastante terra manchada, então já começou com problemas no início do plantio. Para nós, assim, a gente sabe, a gente sente muito que os produtores rurais hoje estão com bastante deficiência, tanto no plantio quanto na produção, ou seja, na colheita também, né? Com certeza, Júlio, eu estava dizendo que o produtor rural está sofrendo bastante, as intempéries do tempo estão judiando muito, né? Nós tivemos 3 anos agora de estiagem e quando é época que começa a chover, não para mais de chover. Então, na verdade, é todo o estado sofrendo, né? Não é só a questão da agricultura, né? Então, a pecuária, então, nem se fala, né? Mas fazer o quê? A gente sempre fala assim que se a agricultura, tanto os pecuaristas quanto a parte agrícola não está bem, nós, a cidade, pior ainda, né? Com certeza, ainda mais a nossa região aí que é expressamente agrícola, né? Depende muito da agricultura, né? A gente sabe que tem comércio, temos indústrias e tal, mas a grande parte vem da agricultura. Então, com certeza, quando falta dinheiro na agricultura, o comércio também sofre. Pois, com certeza. Mas o que nós podemos fazer contra o tempo, né? O clima não é bem assim. Com certeza, não temos o que fazer em relação a isso. Não temos o que fazer. Muito bem, vereador, para nós é uma honra tê-lo aqui conosco. E, assim, de primeira, hoje nós vamos te judiar porque você é o único, né? Eu até comentei antes, né? Acho que fizeram uma pegadinha comigo, né, Júlio? Não, mas bem tranquilo. O colega Moisés disse que se atrasou no interior, que não vai poder participar, até pediu para falar essa questão aí. O vereador Enio, pelo que eu entendi, ele estava em Caibaté plantando, que ele planta lá também, e hoje não tem passagem na barca, né, na balsa. Então, segundo ele está vindo por celular, se não me falha. Sim. Muito bem. Estão perdoados vocês dois, certo? Muito bem. Vereador, por que ser vereador? Por que ser vereador? Por que querer ser vereador? Boa
Boa pergunta, Júlio. É que, na verdade, assim, né? Até nós conversávamos um pouco antes, a gente participou da comunidade. Desde, eu digo que desde os 7 anos, quando a gente começou a ir para a escola, mas a gente participou desde mais pequeno ainda, né? Então a gente sempre tinha aquela vontade de participar da comunidade, de fazer trabalho voluntário, né? E como a gente participava bastante de eventos, participava de fazendo trabalhos voluntários, como eu falei antes, a gente participava de diretorias, já participava da AMJUR, e assim por diante. Surgiu uma época que começaram a me questionar e me perguntar: você não quer ser vereador? Não pensa em trabalhar mais com a comunidade? E até que um certo dia eu recebi um convite, né, para me filiar no MDB na época. Eu me filiei e não demorou muito, eu concorri. Eu acredito que um ano depois de eu ter me filiado, surgiu a oportunidade de concorrer. Eu concorri, me elegi e achei que eu tinha condições de poder ajudar mais a comunidade, poder fazer algo pela comunidade, buscar alguma coisa, e acredito eu que a gente vem fazendo essa parte. Sim. Qual é o objetivo principal que você vê de ser vereador? Qual é o papel do vereador hoje junto à Câmara de Vereadores? Mas o papel do vereador, eu sempre digo que é você ficar atento às coisas que acontecem no nosso município, né? Sempre vem aquela questão que o vereador tem que buscar verba, precisa buscar, recursos, né, para o município. Sim. Todos os vereadores fazem isso. Eu sempre digo que uns mais, uns menos, né, porque nem todos têm condições muitas vezes, porque você precisa ter políticos lá na frente, né? Sim. Precisa ter acesso a deputados e, enfim, essa questão. Mas o principal papel do vereador é fiscalizar. Né? É fiscalizar e levar o conhecimento do poder público daquilo que a comunidade realmente precisa e necessita. Muito bem. Sabe, vereador, até nós estávamos conversando com relação também às questões das entidades, né? Sim. Porque os vereadores, então, repassam um determinado recurso, a emenda impositiva que chama, né? Foi criada há pouco tempo. E os vereadores, então, destinam um determinado recurso para entidades, para as comunidades, né? Que assim precisam. Isso depende não só de vocês, né, vereador? Não. É como eu no meu caso, né? Eu já sou vereador estou no 4º mandato. Sim. Mas na eleição passada eu não tinha concorrido. Então eu tive 4 anos fora descansando, né? Um pouco, né? Alguns perguntavam, né? Mas não vai concorrer mais? Mas bateu aquela vontade, né? Sim. De novo, né? E concorri e estou hoje aqui de novo. Mas então na época não tinha as emendas impositivas aqui no nosso município. Hoje tem, né? Mas ela funciona dessa forma. Os vereadores indicam, né? Cada um tem um valor. No final do ano, eu não sei te dizer o valor que é, sim, porque eu não participei dessa parte ainda. Sim. E depois a administração vai pagando essas emendas impositivas. A gente sabe que tem um valor que deve ser destinado para a saúde, né? Sim. Todas as próprias emendas parlamentares, elas têm uma certa percentual, X, um valor X que tem que ser destinado para a saúde. Eu acho importante isso aí mesmo, sim, né? Porque saúde é o principal. Povo com saúde é povo que vai trabalhar de verdade e com vontade. Né? Então, pelo que eu vejo, até a própria administradora ele prioriza as emendas parlamentares dos vereadores, as emendas impositivas dos vereadores, primeiro as da saúde. Mas eu sei que estão sendo pagas, né? Então, sim, não. Sim. Mas é dessa forma que funciona. Sim. Quanto a essas emendas impositivas, a gente sabe que o poder público às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, dependendo da situação até financeira, né? Porque as emendas impositivas são como se fosse um prêmio para cada comunidade ou para cada entidade. E como o senhor falou, então, mais voltado à saúde, que com certeza é muito importante para nós, munícipes
guaranienses. Tudo é importante, né? Mas Tudo é a importante, mas a saúde é mais. saúde sempre é mais, né? Isso mesmo, não adianta nós termos recursos lá na agricultura se o Sim. cara lá tá mal e não consegue se tratar, né? Exato. Então, E nós sabemos que o legislativo de Guarani, eu falo de Guarani porque os outros a gente não sabe como é que são, né? Mas uns dizem que gastam mais, outros gastam menos, mas o Guarani das Missões sempre economizou, né? Desde todos os mandatos que eu participei, fui presidente, né, por duas oportunidades, né, presidente do Legislativo, e sempre foi feito economia. Eu acredito que se gasta metade, em torno disso, do que é de direito do Poder Legislativo, né? Não é que é de, como é que eu vou dizer, que tem que ser gasto, mas tem direito, né? Tem direito, mas cada um faz economia, como a gente sabe que o próprio administrador tem que fazer economia também, né? sim. E eu digo assim, vereador, que como as leis mudam, anualmente as leis estão modificando. Como agora nós tivemos, então, em Porto Alegre, inclusive a Rádio Comunitária Aliança também esteve presente, o senhor também esteve, né? Agora nesse trabalho lá que foi feito e nós conseguimos, então, ver o governador e eu, claro, né? Consegui o abraço do governador, como se isso rendesse, né? Não, mas enfim, é o nosso chefe maior, né? Sim. Então é importante que vocês, vereadores, participem desses encontros, vão sempre estar presente nesses eventos e também nesses cursos que são dados, porque a lei está aí, né? As leis são cobradas, né? As leis são cobradas. Exatamente. Né? E vocês precisam cumprir essa lei. Exato, sabe, Júlio, se até inclusive uma quarta-feira que nós não podemos participar aqui, um dos motivos foi esse. Foi. Tinha o encontro da ALM lá em Porto Alegre, né? Muitas vezes dizem assim, até é importante falar isso aí. Exatamente. Falam assim, o porquê a ALM vai, né, Associação dos Legislativos das Missões, vai se reunir lá em Porto Alegre, né? Se poderiam se reunir aqui, mas é bem diferente, né? Lá se consegue conversar com muito mais parlamentares, lá se consegue ter a presença de muitas pessoas importantes que eles têm dificuldade de vir participar, por exemplo, num encontro aqui. E tem mais, né? Sempre tem aquele momento, você vai específico para aquele evento. Exato. Né? Mas isso não quer dizer que no horário de meio-dia, à tardinha, de manhã cedo, você não consegue dar uma fugidinha, conversar com um deputado, conversar com algum secretário. E isso os vereadores fazem muito para buscar recursos para a nossa região. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, o dinheiro não está aqui. O dinheiro está com eles. Exatamente. Né? A caneta está com eles. Então, é importante esse trabalho que vocês desenvolvem de ir em busca, né? Para ajudar, então, o município. E, claro, que a responsabilidade de administrar esses recursos, né? Então, só que se não conhece as leis ou não sabe como funciona... Exatamente, né? Porque, queira ou não queira, nós vereadores, e não só os vereadores, né? Corremos muito atrás das emendas parlamentares. Aí, muitas vezes dizem assim, mas os deputados dão uma emenda parlamentar, mas eles querem algo em troca. Bom, é lógico, é política, né? Mas que bom se a gente consegue, né? No momento que você consegue uma emenda parlamentar de 200 mil, que seja. Falando nisso, hoje eu recebi uma mensagem, né, de uma emenda parlamentar de 200 mil, deputado Cherini. Em primeira mão, vou falar aqui, aproveitar esse momento, parabéns. Né, que eu tô no meu direito, né, tá no teu direito. De falar, né, em primeira mão, faz umas 2 horas mais ou menos que eu recebi, né, que vem uma emenda parlamentar de 200 mil para patrulha agrícola, né, para equipamentos agrícolas, algo nesse sentido. Então são essas coisas que a gente busca também naqueles intervalos, naquele momento que a gente está. E os cursos, quando são feitos, é aula. Né? Sim, aula. Exatamente. A gente precisa, ninguém nasceu sabendo tudo. Eu, por exemplo, nasci lá na Coqueiral, fui para o colégio lá na Linha do Mel até a 5ª série, depois eu fiz supletivo, tenho como é que eu vou dizer? Médio. Ensino médio, né? Mas sempre procurei buscar conhecimento.
quando tinha qualquer evento, né, que fosse de mater, dia de campo, tal, o Julinho estava presente, se não estava, ficava doente quase, porque não podia ir. Alguma coisa você sempre busca de conhecimento, Sim. você precisa. E continuo sendo assim, sempre buscando mais conhecimento. Precisa sim. Eu dou os parabéns, né? Porque é importantíssimo esse aprendizado, né? Eu quero, talvez ele nem vai ouvir, mas eu quero mandar um abraço pro Cherini. Nós estávamos há uns 5, 6 anos, não sei direito, não lembro direito, lá no gabinete dele em Brasília. Sim. E conversamos muito, né? E que bom que ele pensa também aqui nessa região. E que bom que vocês também, né, buscam esse recurso. Inclusive, quando eu fui na marcha dos vereadores em Brasília, né? Sim. Que eu e o vereador Enio e o vereador Sandro, nós tivemos na marcha dos vereadores lá em Brasília, eu consegui conversar com o deputado Cherini lá também, num desses momentos de folga, né? De vago, que depois que terminou o evento, né? Que era 5 horas da tarde, eu consegui ir lá conversar. E eu acho que aquele dia foi o ofício que eu entreguei lá que rendeu, né? Viu que bom? Então vai de novo, viu? Vai de novo. E pega o Cherini de novo. Isso é verdade. Né? Tem tantos deputados, senadores, né? Sim. E aqui deputados estaduais, federais, enfim, que podem ajudar, podem e muito ajudar a Guarani das Missões, que tanto precisa, né? Assim como tantos outros municípios. Você desenvolveu algum projeto já nesse primeiro semestre que você achou importante, que você auxiliou, de repente, o outro colega, esteve junto? Mas olha, Júlio, se a gente está acompanhando vários e vários projetos, né? Mais pedidos, né? Pedido que a gente tem. Nós temos dificuldades no nosso município. Hoje, eu sei que vai vir a pergunta, talvez depois, né? De algo que foi feito pelo nosso município, que foi conquistado já, algo assim, né? Então, no teu caso, no teu trabalho, sim, né, como então vereador. Eu sempre comento que nós tínhamos um problema muito grande lá, que era junto à divisa de Guarani das Missões com Santo Ângelo, né? Que era uma ponte lá no Lajeado Grande, né? Uhum. Era uma ponte que parece que não era tanto valor, mas desde que eu me conhecia por gente, tinha problema lá. Uhum. Tinha problema. E daí, na época, quando, na minha terceira vez que eu me candidatei, candidato a prefeito, no meu lado, na época, era Jerônimo, né? Sim. Se elegeu, eu me elegi vereador. E eu, juntamente com o vereador de Santo Ângelo, a gente marcou um encontro com os prefeitos de Santo Ângelo e Guarani das Missões, que era o Jerônimo e o Jaques, na época. Uhum. E se tornou realidade, né? Se tornou realidade, eles bateram o martelo e aquilo lá, as pessoas da região lá me agradecem até hoje. Eu sempre falo, não preciso me agradecer. Isso aqui é uma conquista que a gente conquistou para todos, né? Sim, é bem comum, né? E os municípios pararam de gastar, gastaram aquela vez. Uhum. E pararam de gastar, porque cada vez que dava essa chuva, que nem tem dado agora, levava a ponte, porque lá é forte, né? Lá o Lajeado corre muito, né? Uhum. Então hoje a gente está ajudando no, como é que é, no debate e defendendo a questão da ponte, né? Eu parabenizo o vereador Egídio e os demais vereadores, mas eu falo porque o Egídio é um dos que mais tem batido. Batido não, ele tem mais acesso, talvez, com o governador, né? Por ser do partido, algo assim. Isso que eu comentava antes, né? Muitas vezes tem o vereador, um consegue mais, um menos, não tem culpa muitas vezes, né? Sim. Por isso que eu não critico meus colegas nunca. Tá, eu, da minha parte, eu faço o meu trabalho e os colegas fazem o trabalho deles. O povo vê se tá bom ou tá ruim. Por isso que eu disse antes, né? Eu me gavar um pouco, eu acredito que tá bom, porque tenho me elegido todas as vezes, né? Mas quero procurar melhorar ainda. Então, a gente trabalha bastante, eu trabalho em defesa da questão da parte da agricultura, né? Não que o vereador Julinho só pensa na agricultura, mas como eu me criei lá e a gente tem uma boa parte, né, de amigos também no interior, assim como tem na cidade, né?
a gente defende bastante. Hoje estamos trabalhando, procurando recurso para tentar também de resolver um problema da ponte da Rio Branco ali que nós temos. Né? Nós falamos sempre, já no Legislativo, falamos, não é tanto recurso, talvez, até eu pedi para o engenheiro fazer um projetinho, fazer o custo que vai dar, sim, né? Fazer para nós buscar recurso, ou talvez aplicar algum pouco de recurso de uma emenda impositiva, mas eu vou trabalhar, eu sei que o vereador, o prefeito Leandro também tem esse interesse, e demais vereadores, para resolver alguns problemas desse sentido, porque hoje o maquinário aumentou, né? Sim. As pessoas estão diminuindo no interior, né? E o tamanho do maquinário aumentou, e é necessário, tem necessidade. Diminui a população, diminui pessoas para trabalhar, mas a produção aumenta, né? E isso é automático, né? Hoje, se você querer comprar um maquinário novo, maquinário pequeno quase não tem mais. Tem certas coisas que não tem. Coletadeira, assim, por exemplo, uma pequena, como tinha, não tem mais nova hoje. Se bem que está difícil de comprar maquinário novo, né? Sim, mas um dia vai melhorar, né? Às vezes melhora, um dia vai né? melhorar, que o produtor vai conseguir ver um maquinário novo no pátio de novo. Exato, sempre dizem que 7 anos de vacas gordas e 7 de vacas magras, né? Eu acho que é o último ano já das magras, né? Na verdade, eu fugi do assunto um pouco, né? Mas tá certo, você precisa colocar. As realidades são essas aqui, né? Sim, precisa colocar tudo aquilo que a população também gosta de ouvir, né? Exatamente. Suas coisas feitas. Então, na cidade, o que você trabalha por calçamento hoje praticamente tem, né? Sim. Mas precisamos muito asfalto ainda, né? Foi feito bastante, foi feito melhorias, né? Então, o que o cara procura sempre é tentar de melhorar aqueles problemas que tem e tentar de buscar alguma verba, alguma solução para ir, quanto mais asfalto, né? E tem necessidade em vários pontos do nosso município, né? Tem ruas, nós temos ruas ruins no nosso município, não tem culpa quem fez na época, né? Nós sabemos que o terreno não ajuda muito, né? E depois, com o tempo, vai ficando aquelas ondas, buraco. E eu te falo uma coisa também, né? Eu tenho um pouco de conhecimento com relação nessa parte. A questão é licitações, né? O melhor preço. E daí, quando você faz uma licitação do melhor preço, você não pode discutir muita coisa, né? Isso é um problema. É um problema grave. Eu acredito que hoje está se usando algum mecanismo e tal para conseguir comprar equipamentos ou maquinário, algo assim, melhor, né? Ou se exigindo, né, mais, mas é um problema. E tem que fiscalizar. Como tem que fiscalizar? Pois é, porque a gente sabe, né, que quando é licitação, o valor é bom, mas também o trabalho da empresa, né, ou de terceirizações, às vezes não é tão bom, né? E dá muito problema, né, de empresas, às vezes, que abandonam, inclusive. Exato, que assumem, tipo, calçamento, algo nesse sentido, e abandonam, né? E isso aqui aconteceu e acontece, e porque muitas vezes dão aquele valor para pegar o trabalho e depois não conseguem, né? Não. E daí teria que usar da lei, né? Exatamente. Teria que usar da lei, sem dó nem piedade, né? É o que eu sempre comento, que eu, enquanto vereador, talvez a gente deixou passar alguma coisa, mas hoje, se depender de mim, eu vou procurar cobrar de quem, sempre quando é feito algum trabalho, tem um órgão que é fiscalizador, né? Sim. Ou como é o vereador é o fiscal dos fiscal, né? Mas alguém tem que fiscalizar a obra, porque depois que entregou e foi embora, tchau, que nem dizem, né? Depois não tem mais o que fazer. Recebeu? Exatamente, né? Então tem que cuidar, isso é dinheiro público. Né? É dinheiro público. Falando em asfalto, em licitações, eu vou fazer um pedido muito especial e eu acho que muitas pessoas, inclusive você, vai concordar comigo, e também o Zinho, o Cauã, né, que estão aqui conosco, e tantas pessoas que estão nos ouvindo.
A questão da nossa entrada aqui de Guarani das Missões. Sabemos que o DENIT é o órgão responsável, o DAIR, etc. e tal, na Sim. 392. Mas é um perigo essa entrada aqui pela Avenida Castelo Branco, Avenida Castelo Branco, né? que Isso. chama. Não sei ainda, né, como nós conversamos antes, que bom que não dá acidente, né? É verdade, isso aqui é super perigoso. Isso já foi comentado muito, foi tentado, foi falado com o DENIT, foi procurado. Aqui deveria se fazer mais um trevo, né? Aí os caras alegam que um trevo perto do outro não pode, sabe? Sempre tem aquela questão. Nós temos essa outra saída ali que sai para Rio Branco, né? Para Cedro, para esse lado, para Barca, vamos dizer assim. Sim. Que ali, olhar assim não é tão perigoso, mas ali deu muito acidente, né? Sim. Aí tinha a lombada, uma época, depois foi tirado e não deu, graças a Deus, não tem dado acidente. Eu acho que de tanto problema que deu, as pessoas estão se cuidando, né? E tem que se cuidar. Mas é uma questão, assim, muito bem levantada por você, Júlio. Eu sempre comento, é perigoso. E não que ninguém não tenha feito nada e procurado para uma solução para esse problema, mas até agora, não. Pois é, e seria de responsabilidade mesmo do DENIT que ele viesse tomar providência. Ao menos que fizesse uma demarcação, então, ou uma sinalização para que as pessoas tivessem ao menos um olhar. Bom, eu posso entrar aqui ou não posso entrar aqui, né? Porque Exatamente. você não enxerga. Não, ali né? muito, Você não muito vê. Então é importante que o DENIT abra o olho, que venha fazer antes que... Vamos ir cobrando. Vamos Vamos pedindo, vamos cobrando. Porque um dia, que sabe, tem alguma melhoria, né? Isso, nesse sentido. E nesse caso com o DENIT, quem tiver conhecimento de alguém que trabalha no DENIT, de um deputado, mesmo não sendo vereador, não sendo político, entre em contato, converse, não espere pelos outros se você pode ajudar. Sempre a colaboração de todos é muito importante. Mas, Júlio, já que você entrou nesse assunto, mas bem isso mesmo, eu sempre falo para a comunidade. Quem tem conhecimento com alguém ou algo assim, não precisa ser político, não precisa ser vereador, não precisa ser o prefeito. Os secretários, os próprios secretários, ou pessoas que estão envolvidas que têm cargo de confiança, procuram, buscam. Nós tivemos casos de pessoas aqui no nosso município que não eram nada, simplesmente cidadão comum. Sim. E conseguiram emenda parlamentar ali para Guarani das Missões. Exatamente. E isso pode, por que não? É Sim. simplesmente um deputado simpatizar com alguém e dizer, mas eu vou dar uma ajuda lá para aquilo que vocês estão precisando, né? Então, todo mundo que busca, isso é importantíssimo. Qualquer pessoa pode conseguir algo de bom para o município, como tem pessoas voluntárias, né? E como tem pessoas voluntárias que ajudam até no embelezamento da cidade, né? Sim. Como uns deixam a desejar, né? Tem outros que fazem em dobro, não é, Júlio? Sim, verdade. E a gente viu aqui um trabalho bem diferenciado agora, aqui até inclusive na Avenida Castelo Branco, a nossa, né? Isso. Eu ainda não decorei todas, né? Mas eu vou decorando. Essa é Castelo Branco. Então, assim, o embelezamento, né? Ficou muito bom. Até parabéns lá pro pessoal que se organizou e fez esse trabalho de plantio, né? De flores e aquelas árvores que eu não lembro o nome, né? Que plantaram agora, mas enfim. Para mim fugiu o nome da árvore agora. É uma Mas árvore diferente. até falando nisso, né? Esses dias ainda foi renovado o convênio com a Escola Técnica Guaramano, né? Sim. Sei que a gurizada estavam dando uma força, uma mão aí, ajudando, né? Como isso acontece muito aqui no nosso município e isso é muito importante. Mas né? claro, Às vezes é questionado que o convênio serve só para um lado e não para o outro, mas não é bem assim. É cobrado, eu digo assim, tem que ter parceria e sentar, conversar, um ajuda aqui, outro ajuda ali e as coisas vão acontecendo. Sim, porque ninguém consegue nada sozinho. Exatamente. Muito E a mão de obra a gente sabe que é difícil, né? É difícil, está cada vez pior, né? Todos os setores, tá difícil a mão de obra, tá? Tá difícil. Preocupante essa parte.
Mas, assim, ó, outra coisa que está acontecendo bastante, e talvez você também não saberia me dizer, e até eu pergunto, falo para você, mas não por você ou por mim, mas para toda a população que está nos ouvindo, a questão de rótula. A nossa rótula aqui em diagonal à rádio, que também é em frente do posto Guarani, Sim. é um problema, o que dá de acidente aqui, né? Pois é, Júlio, isso é incrível dar acidente em rótula, Em né? rótula é uma coisa Há um assim, que outro, mas impossível. tá dando demais. Demais. E sinalizadas são. Sim. São sinalizadas. Mas eu acredito que que é o costume, né? Faz tempo que tem essas rótulas já, não é de hoje. Não. Né? Eu nunca fui a fundo verificar essa questão, né? Até você mesmo disse, talvez eu não... Sim, talvez a gente mas não... com certeza está dentro da lei, né? Sim, É sim, permitido, está tudo sim, certinho, sim. né? E está sinalizado, está tudo certo, mas aquele costume, né? Das pessoas talvez que aprenderam a dirigir na época das avenidas, né? E acabam esquecendo, né? Isso pode acontecer, talvez, com a gente, né? A gente não está culpando ninguém, Não, não, mas não. tem que ter um cuidado maior. Talvez vamos divulgar mais, vamos começar a fazer as próprias rádios, Umas né? campanhas, né? Eu Umas já falo campanhas, bastante. algo assim, não sei, mas realmente a rótula, ela já é feita para não dar acidente e está dando acidente nas rótulas. Sim. E não é só nessa rótula. Não. Lá naquela rótula que a gente diz lá perto do Quicão, né? Porque é o lugar o mais point da conhecido. cidade, Mas é perto da praça, né? Sim, A praça da Copernil, da prefeitura, vamos falar o nome de todos, senão daqui a pouco dizer que estão fazendo propaganda. Mas podemos fazer também, né? Oh, por que é não? a nossa churrascaria. E apoiador cultural. Exatamente. Então, sei lá, alguma coisa temos que tentar de melhorar, porque não pode dar tanto acidente nas rótulas. Não, porque rótula é uma das coisas mais boas. Eu menos gosto, prefiro rótula do que sinalização. É lógico. Aqueles... A sinaleira? A sinaleira. Claro, a sinaleira ela tranca o trânsito. Ela tranca. E nós não, a rótula, quem tá na rótula vai. Não tem problema, né? E o outro espera. Tinha que ter mais rótulas em algum lugar. Sim, porque evita muito acidente. E aqui é o contrário, parece que dá mais acidente ainda, né? Aqui, acho que essa semana passada deu, essa semana deu de novo. Daí é só aqueles estouros aqui na frente da rádio, né? É ruim daí, né? É muito importante, então, que todas as pessoas tenham mais cuidado. Porque rótula, quem está na rótula, quem está rotulando, né? Vamos fazer isso. Vou deixar anotado aí até no legislativo. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos começar a falar mais para ter mais cuidado nas rótulas. Porque além de dar despesa, né? Porque isso é despesa para a pessoa que dá o acidente. Mas imagina, ninguém quer. Tu pode até fazer o acerto, mas cada um tem que pagar, né? Isso é um problema. E ainda bem que é só despesa material. Imagina se dá uma hora, né, que seja pior. Então é bom nós trabalharmos essa questão. E obrigado, então, que você vai pegar essa fala também, vai colocar junto à Câmara de Vereadores. Muito bem. Julinho, a gente sabe que quando a gente vai numa eleição, quando a gente ganha uma eleição, então, hoje eu sou vereador. Você já está acostumado, né, ao trabalho do legislativo, mas você deve ter um sonho de realizar alguma coisa que seria importante, um bem comum para toda a comunidade guaraniense. Mas olha, quando você falar em sonho... Projeto, alguma coisa... Em sonho a gente tem muitos, né? Mas o que a gente mais sonha para Guarani era tentar de ter mais progresso para Guarani das Missões. Para Guarani das Missões conseguir crescer, né? Quando eu digo crescer é conseguir trazer indústria, conseguir ter mais emprego em Guarani, algo nesse sentido. Mas isso aqui não é o vereador Julinho que está falando, todos falam, nós falamos, mas daí tem uma dificuldade muito grande. Me parece que a gente sempre comenta que Guarani é um pouco fora de rota, né? Mas não é. Não. E hoje, com a ponte em Porto Xavier, que vai ser feita, eu acredito que vai ter uma melhoria grande. Vamos trabalhar nesse sonho, que muitos dizem que, desde que eu me conheço por gente,
estão falando da ponte do Rio Ijuí, mas isso não acontece. Falei, eu acredito que pode acontecer, sim. Tá? Não porque é época de eleição ano que vem, né? Mas hoje eu não sou do lado do governador, mas tem pessoas que são do lado do governador que estão trabalhando e a gente está ajudando da forma que pode com os nossos deputados. Amanhã depois, ano que vem tem eleição, não sei quem vai ser o governador. Quem vai ser o governador? Você vai ser do PL, né? Que a gente vai trabalhar para isso. Eu vou trabalhar em cima disso também. Tomara que até lá já esteja encaminhado, né? Que já estão fazendo os pilares. Mas assim, ó, eu falava, nós reforçamos com o vereador Egídio, quando estivemos em Porto Alegre, né, a questão do asfalto de Guarani a Santa Rosa. Eu digo assim, ó, que se fosse um dia acontecer de sair o asfalto de Guarani, das Missões, passando por Salgado Filho, a Santa Rosa, e saísse a ponte no Rio Ijuí, e mais a ponte lá em Porto Xavier, aí ninguém ia poder dizer que Guarani está fora de rota, né? Porque Guarani não está fora de rota, mas tem uma dificuldade. A gente sabe que os municípios, por exemplo, de Santa Rosa, vamos citar Santa Rosa, Giruá, eles estão num caminho um pouco melhor e talvez eles tenham recursos também, né? Mais recursos para poder dar incentivo para as empresas se instalar. Sim. Então, o maior sonho da gente seria que Guarani das Missões tivesse um alavanco de alguma forma para ter mais recurso, para poder ter essa atração e poder trazer mais empresas, algo assim nesse sentido, para Guarani das Missões poder subir um pouco mais no ranking, né? E ser um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais valorizado, talvez. Sim, sim. A questão do turismo também é muito importante para Guarani na parte da economia, né? Muito bem. Turismo. Guarani faz parte da rota do turismo. Nós temos um colega vereador que bate bastante em cima dessa questão e ele tem feito um belo trabalho em relação a isso aí, né? Assim como administradores também. E nós estamos tendo uma dificuldade, né? Com recursos, né? Você fala que parece que eles ficam para o lado de lá do Rio Ijuí, né? Mas geralmente, até a questão da ALM, né? A ALM geralmente tem como é que é a diretoria da ALM, que é geralmente daquele lado, né? E eu acredito que tem que dar uma mesclada melhor futuramente, né? Misturar um pouco mais, talvez. Eu não estou dizendo que eles puxam só para eles, não. Mas talvez estão mais em cima, né? Dos projetos, algo assim. E pela questão de ter as ruínas de São Miguel, né? Então São Miguel puxa bastante, né, por essa questão ali. E me parece que Guarani das Missões, aí a nossa região, tem pouco recurso da questão do turismo, mas tem que buscar, tem que procurar, porque isso é muito importante e é uma forma de crescimento, sim, para a nossa comunidade. Talvez, Julinho, talvez agora que o prefeito de Guarani das Missões é presidente... Isso. Como é que é o nome daquele setor lá, que me fugiuzinho, não sabe? Sedur? Isso. Sedur. Então, de repente, ali vem bem pro turismo, né? Vem pro turismo, vem para essa questão, então... Prefeito, quem sabe... É uma força. É uma força muito gigante, né? Que ele possa, então, trazer com certeza esses recursos para nós. E com relação à ponte, nesse encontro que nós tivemos lá em Porto Alegre, nós tivemos, porque a Rádio Comunitária Aliança esteve lá também representada por mim e pelo Cauã. Sim. E conversando com várias pessoas, então, estamos no 4º grupo ou no 3º grupo, onde a ponte está já destinada para cá. E nós estamos muito felizes com isso, né? Mas eu, Julinho, te falo, né? Que nós é que nem aquela coisa, panela de pressão, né? Exatamente. Panela de pressão, precisa ter pressão. Até porque os municípios de Guarani e Mato Queimado, né, estão bancando o projeto, né? Sim, isso aqui, isso é um custo, né? Sim. Então tem que gastar e cuidar, né? Porque isso é dinheiro público que... a esperança é que realmente seja valorizado e que não se perca isso, né? Porque aí seria ruim, né? Porque muitas vezes acontece. Mas não vai se perder, vamos trabalhar incansavelmente. Que nem eu estava falando, eu não estou, talvez alguém vai dizer, cada vereador vem e fala da ponte. Ninguém está apadrinhando nada, né?
Não é simplesmente é o que eu disse antes. Eu sou um vereador que eu procuro fazer o que eu posso. E se eu puder ajudar um colega, eu ajudo. Se eu puder ajudar o administrador, eu ajudo, independente se eu sou situação ou eu sou oposição, né? Porque a gente é guaraniense. Exato. Nós fomos eleitos pelo povo de Guarani. E com os 9 vereadores, toda a população de Guarani está representada. Eu não vou criticar um colega vereador meu, por exemplo, sabendo que teve uma parte da população que confiou nele, assim como confiou em mim, né? Então, um ajuda o outro. Se precisar os 9 vereadores ir atrás para ir, como é que dizer, conversar com o governador, com o secretário, com quem for, para dar aquele puxão para sair a ponte, para sair asfalto, para sair melhoria para a nossa comunidade. A gente vai, eu tenho certeza que nenhum vai se negar. Todos são parceiros nessa. Nós até discutimos lá. Mas quando vem um projeto no Legislativo lá, que é importante para a comunidade, ninguém se nega a nada. Bem pelo contrário, né? Fizemos esse ano, já saiu, acredito que 3 ou 4 extraordinárias, e amanhã vai ter mais uma, né? Porque para não deixar muitas vezes até segunda-feira, para não atrasar alguma coisa, para não correr o risco de prejudicar talvez algum recurso para vir para Guarani. Muito bem, que bom, que bom. Muito bem, já que o senhor está sozinho hoje, solito. Estou sozinho, né? Sozinho, meu Deus do céu. Deixei os meus filhos sozinhos plantando trigo lá, né? E eu vim, eles vão dizer, bah, mas o pai fugiu, né? Também. Mas eu te falo uma Capaz, coisa. bem pelo contrário. Eu te falo, Julinho, eu sei por que o Moisés e o Enio não vieram. O Moisés, porque ele tinha que tocar um violão hoje. E Pode ele ser. não quis. E o Enio, porque eu ia querer um final de semana lá no hotel dele, né? De grátis, Um né? final de semana grátis lá. Então, Então, esse aqui... mas se é assim, então perdoado. Exato. Julinho, assim, ó, nós temos um grupo de jovens que faz parte aqui da Rádio Comunitária Aliança e nós estamos desenvolvendo sempre o café da manhã com os jovens, com empresas aqui da cidade, Sim. né? E agora no dia 5, olhem, ouçam bem, pais, porque a gente acredita que os jovens não estão nos assistindo. Ou sim, né? Ou sim, ou vão assistir amanhã, né? Uma hora. Hoje tem essa questão aí, né? É isso que é importante, né? Às vezes não está assistindo no momento, mas... No próximo dia 5 de julho teremos o encontro, então, o café da manhã com o Sicredi. Olha só que maravilha. Já tivemos com a Cressol, já tivemos com as lojas Quero Quero e agora, então, o Sicredi vem para conversar conosco, com vocês, jovens, né? Um pouquinho na questão de profissionalização, de busca de conhecimento e aprendizado. Então, todos vocês estão convidados a participar nesse encontro. Não percam a vida de vocês, o futuro de vocês que está em jogo. Mas, com tudo isso, Julinho, eu queria entrar nessa questão assim, ó, que você nos deixasse uma mensagem, ou seja, uma mensagem a todos esses jovens que nos ouvem, que nos escutam, que participam, que realmente queiram ter um futuro diferente, melhor. Muito bem, Júlio. Eu, falando em jovem, vou aproveitar então, né, mandar um abraço apertado. Eu já dei o abraço, né, para o meu filho Ezequiel, que está de aniversário hoje. Viu? Está de aniversário hoje. Parabéns, guri. Parabéns para ele, né? Uhum. Então já aproveitar e, né, um abraço para toda a família, né? Antes que eu esqueça, porque a gente não pode esquecer que a família é a coisa mais importante que a gente tem, né? Na caminhada da gente, Exato. Na caminhada política, na caminhada do trabalho, enfim, e tudo. Então, quando eu falei a questão de parabenizar o meu filho, porque é um jovem, né, que desde muito novo também ele foi empreendedor. Uhum. Hoje nós temos um pequeno comércio, o qual ele e a sua esposa, a minha nora, estão administrando, né? Eu disse que o comércio está no meu nome, mas eles que administram, né? Sim, tá certo. Então, eles que estão tocando. E nós temos muito jovem empreendendo e temos muitos jovens no interior, né?
Então a mensagem que eu deixo para esses jovens é que nunca desistam e que continuam pensando e que pensam que nada é impossível e que pode ter um futuro melhor, né? Porque pode ter certeza que alguém vai ter progresso, né? E isso vai ser só através do trabalho, da vontade e da dedicação. Estudo, né? Todos devem estudar. Quanto mais estudar, melhor. Mas tem que aproveitar o seu estudo. Eu sempre disse assim, o canudo, o diploma, quase todos vão ter. Praticamente todos vão ter. Mas fazer um bom uso, né, para o futuro, nem todos vão saber. Então, jovem que está me ouvindo, ou vai ouvir, ou os pais, dão um incentivo aos seus filhos. Que tudo pode, nada é impossível. Eu falava antes, eu fico tão feliz saber hoje, as famílias são mais pequenas, né? Sim. Mas naquelas famílias de produtores rurais, cada família tem 1 ou 2 jovens que estão dando seguimento, estão tocando e estão muito felizes, por mais que estão enfrentando as dificuldades de hoje, né? Que eles estão passando por um momento ruim hoje na agricultura. Sim. Mas estão lá, firme. Então pode ter certeza que essas pessoas que estão lá firme e aguentando o ferro, vamos dizer assim, vão ter um futuro. E isso é no comércio, isso é em todo o setor. Às vezes vai fazer alguma coisa e dá errado, dá. E para mim quantas coisas deu errado? Mas algumas dá certo, né? E tem que sempre ser persistente, ter fé em Deus, né? E trabalho e ser bem objetivo, que com certeza terão um futuro muito bom pela frente. Muito bem, olha só, que mensagem bonita, né? Vivendo e aprendendo. Toda a vida, sempre, nós estamos aprendendo um pouquinho, né? Com certeza, Gilson. E com certeza, até nós fecharmos os olhos um dia e partirmos dessa para uma melhor ou para pior, vai saber, né? Nós sabe. Então, nós estaremos aprendendo. E nós estamos muito felizes, né, que os jovens participam. E não é só da cidade, nós temos também jovens do interior, lá da linha Bom Jardim. Sim. E esperamos mais jovens para vir aqui junto à associação no próximo dia 5 às 9 horas da manhã. O café da manhã com o Sicredi. Olha só que maravilha, são oportunidades gratuitas, né, Julinho? Exatamente. E nós queremos também fazer um café da manhã lá na Câmara de Vereadores. Mas, se depender da minha parte, estamos à disposição. Sim, que bom, que bom. Agradecemos, então, imensamente, Julinho, a tua presença hoje aqui. Foi muito produtivo o nosso encontro. Sofreu como nós hoje, né? Mas até que não, né? Não tem motivo para sofrer, né? Não, Julinho. É o que eu sempre comento, às vezes, lá na Câmara, né? Eu sou assim, né? Eu falo o que eu sei, o que eu não sei eu não falo. E sou meio direto, né? E a gente não tem dificuldade, porque a gente fala o que é real, o que a gente pensa. Sim. A gente não... dificuldade a pessoa teria se tivesse que mentir, né? Não tem motivo nenhum para mentir, né? Para falar nada que não é do alcance da gente, né? É por isso que eu te falo, ó, que a gente cria, não copia e não inventa, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, isso que vale a pena, né? Você construir o teu lado correto. Isso que Exatamente, importa. isso aí. Muito bem, agradecemos mais uma vez, Julinho. Leva um grande abraço a todos, então, seus colegas da Câmara de Vereadores, ao presidente, a toda a equipe que trabalha lá junto à Câmara de Vereadores. E a você, querido ouvinte, muito obrigada. Agradecemos imensamente o seu carinho, né, por estar aqui conosco, assistindo em mais um podcast A2, né? E também agradecer ao nosso colega Cauã, que está sempre aí com nós, né? E o diretor Luiz Carlos Marmilit, que é o presidente também, o diretor-geral da rádio e da Associação Dom Zygmunt Ferenczky. Um abraço a todos, boa noite e até a próxima!